Capítulo 70. Retorno. Ele não estava tentando se esconder. Pra ser justo, ele tinha quase certeza que estava falando ao telefone em uma distância segura da pousada, que estava infestada de lobisomem de orelha rápida para se esconder deles. Ele estava impecável, mas estranhamente sentiu uma estranha sensação de culpa durante todo o tempo que falou com Lois. A notícia se espalha rápido. Então resgatar todos os lobisomens foi só para se mostrar? Você ainda pensa nisso? A voz de Camille estava cheia de hostilidade. Fazia menos de 24 horas desde que resgataram sua espécie com Giri assumindo a liderança. Quando a verdade de Giri que ele havia confirmado com próprios olhos foi ridicularizada, Camille sentiu algo desagradável, como se tivesse sido insultado. Não fazia muito tempo, Camille pensou que Giri havia abandonado ele e sua família. Não havia como perspicaz Luz não ter percebido isso. Mesmo assim, Luz não hesitou em dizer algumas palavras provocantes. Os lobisomens que estavam presos lá eram todos comuns. Lobos que não herdaram o sangue de um guerreiro e não tinham nenhuma habilidade básica. O que os vampiros perdem ao mandá-los embora? O que Luz disse não estava errado e nem tinha suposições racionais. Camille também sabia disso. De repente ele pensou ter ouvido os gritos agudos dos lobisomens enquanto ele se contorcia em agonia. A visão da sua espécie sendo presa naquele lugar infernal, sendo submetida a experimentos horríveis que queimavam a sua carne, veio à sua mente. A verdadeira sede está em Crowham Pharmaceutical. Esse é o coração da sua operação. E você sabe disso. Sim, você está certo. Mas é por isso que realmente não havia necessidade de resgatá-lo. Porque, como você disse, era uma missão para salvar os lobos comuns. Mas fomos lá mesmo assim. E eram apenas nós 4. Luiz ficou em silêncio por um momento com os comentários de Camille. Ficar sem palavras significava que ele estava contemplando e refletindo sobre o comentário de Camille exatamente como pretendia. No mínimo, ele não reagia com emoção a todo o problema. Estou errado? Camille perguntou. Não, você está certo. Porque não há necessidade de correr risco para salvar uma mão que poderia ter sido descartada. Luz admitiu com naturalidade. No entanto, ele não se esqueceu de acrescentar algo. Eu sei que vocês podem se sentir mal, mas nós, caça-cães, temos uma missão, assim como vocês. Camille entendia a situação difícil em que Luz se encontrava. Até o lobisomem podia ter crenças e ideias diferentes. Isso incluía o que ele estava tentando proteger. Não que ele quisesse que tudo fosse igual, mas diante de um inimigo comum, eles tinham que pelo menos encontrar uma forma de se entenderem. Então me diga francamente, por que você está me pressionando desse jeito? Por que tenta nos fazer duvidar de Giri? Por quê? Por que, Camille? Algo ondulou no coração de Luz. Ser tratado como se estivesse determinado a destruir sua própria espécie deixou Luz inquieto. No entanto, ele não queria dar ao vampiro a menor chance nessa luta. Mesmo que ele fosse o alfa, aquele em quem todos confiam e seguem. Houve um longo silêncio entre eles ao telefone, mas nenhum deles desligou primeiro. Ele sabia instintivamente. Nesse momento de crise, o conflito não deveria levar ao ostracismo. Depois de esperar muito tempo, Luz soltou um longo suspiro. O que ele iria dizer? Camille ficou nervoso. Boba está de volta. E no coração de Glenville. Voltar à vida normal acabou sendo mais simples do que ela pensava. Mika, eu sinto muito pela sua avó, mas sua frequência e seu descrédito de voluntariado estão diminuindo. Existe algum centro designado pelo secundário? Quer preencher alguns créditos no final de semana? Nunca ocorreu a Mika que ela teria que assumir a responsabilidade de alguém fora da sua família. Com as mãos nos quadris, tudo que ela podia fazer era observar essa bagunça de desenrolar. Nunca na minha vida! Antes que Enzi pudesse terminar de resmungar, ele logo foi cercado por vários cães que vieram correndo aos seus pés. Enzi não era o único alvo, Nadia também estava. Eu não pensei que meu trabalho voluntário incluía ser responsável por esses 2 meninos perdidos. Mika agarrou sua testa. Ela já estava bastante ocupada, mas quando viu Enzi e Nadia se esquivando dos cachorros enquanto corria em círculo, lembrou-se do que Khan lhe dissera na frente da sua casa. Você consegue, Mika? Fight, Mika. Ela se perguntou por que ele lhe ofereceu palavras de encorajamento. Foi apenas um dia. Talvez Khan soubesse que algo assim poderia acontecer. Ah, isso tá me deixando maluco! Faz alguma coisa, Najak! Ele gritou. O que você quer que eu faça? Eles estão correndo atrás de mim! Najak gritou de volta a ser encurralado pelo enxame de cachorros. Os outros que vieram como voluntários ficaram olhando para os dois por um tempo maravilhados. Sem saber o que fazer, Mika olhou para Najak e Enzi cercado pelos cães e começou a rir. Sua risada estava além do seu controle. Tão estranho! Eles devem realmente gostar de vocês. Acho que lobos também são igual a cachorro, né? Você acha isso engraçado? Você está se divertindo? Enzi e Najak reagiram ao mesmo tempo, irritados. Foi uma pergunta inocente e veio de um sentimento de curiosidade, mas a reação sensível deles fez Mika rir ainda mais. Ela baixou a cabeça, tentando parar de rir, e falou enquanto caminhava até o depósito de ração. Disse que os cães também já foram feras. Você nunca viu uma fera de verdade, não é? E eu preciso?
Mika retrucou com a zombaria de Enzi. Ah, como naquele dia que você desmaiou? Os olhos de Enzi se curvaram quando ele se referia divertidamente naquela noite. Em resposta, Mika pendurou o saco de ração por cima do ombro e deixou cair um baque surdo nos pés de Enzi. Ai! Ah, cuidado! Você não consegue ver meus pés? Não, eu não posso. Pare de ser tão infantil, disse Najak com indiferença. Ele estava varrendo a sujeira e o lixo do lado de fora do abrigo e parecia cansado da discussão. Ele não era do tipo que se preocupava com os outros, mas também todos aqueles olhares indiscretos o deixaram envergonhado. Najak, de que lado você está? Sim, Najak, eu ou Mika? Em uma luta sem chance de vitória, Enzi endireitou os ombros e entrou na briga sem medo da competição de Mika. Eu tenho mesmo que responder isso. Najak balançou a cabeça como se tivesse acabado de ouvir a pergunta mais ridícula de todas e moveu o saco de ração que Mika havia deixado cair para um lado. Enzi, ainda ocupado se esquivando, seguiu Najak e acabou pisando em algo que não deveria. Ah, droga! Cocô de cachorro! Eu disse para você não vir, e agora tudo que você faz é reclamar? Você acha que eu vim aqui porque eu quis? A professora disse que também temos que preencher nossas horas de voluntariado. Mal ouvido Enzi, Mika pegou um cachorrinho de rua que se mexia nos seus pés e aninhou nos braços. Então ela limpou a poeira e a sujeira do pelo com as próprias mãos. Tão fofo. Olha o pelo dele, é tão macio e lindo, né? Eu me pergunto quem abandonaria todos esses caras adoráveis. Eu realmente não entendo. Ver o cachorrinho aconchegado nos braços de Mika incomodou um pouco Enzi. Quando ele se imaginou como lobo, percebeu que era grande demais para caber nos braços dela. Ah, eu não tenho ideia do que estão fazendo aqui agora. Izzy, dominado por uma estranha sensação de decepção, murmurou para si mesmo enquanto varria a terra que tinha aos pés com a vassoura. Com o olhar ainda fixo no cachorrinho nos seus braços, Mika respondeu o pensamento incompleto dele. O que você quer dizer com agora? Aconteceu alguma coisa de novo? Mika manteve a voz mais alegre possível, mas não conseguia esconder a ansiedade e o nervosismo. Claro, Enzi e Najak perceberam. Não, nada aconteceu. Disse Najak sem rodeio, interrompendo a conversa como estivesse esperando. Suas palavras continham uma sinceridade tão genuína que até mesmo uma afirmação ultrajante como se a estrela estivesse chovendo no céu parecia verdadeira. É verdade, Mika. Confie em mim. Você estará segura. E a cidade também. Estranhamente, quando você diz isso, eu acredito. Eu acreditaria se você dissesse que a lua é um triângulo. Mika sentiu prontamente como se já aceitasse o que ele disse. Enzi observou e mal conseguia suportar o silêncio que se seguiu. Apesar da realidade caótica, ele não conseguia se livrar da sensação de estar preso em um conto de fada. Ele sabia que ele tinha que contar mentiras doces para os humanos e para Mika. Mas foi difícil para Enzi esconder sua expressão ansiosa, e ele abaixou a cabeça para que ela não visse. Eu tenho que ir para o galpão de armazenamento. Tudo que Enzi podia fazer era estar em outro lugar. Ele bateu o pé no chão do cimento ainda molhado na limpeza recente. Ele não sabia o que fazer com esse sentimento estranho e distorcido em sua mente. Najak o seguiu e ficou atrás de Enzi, que havia se virado uma expressão impassível no rosto. Enzi havia suportado coisas piores do que isso. Cada um deles sabia que o outro estava pensando. Najak falou com Enzi com um tom sereno, como se nada tivesse acontecido. O que foi agora? Parece que estou enterrando minha cabeça na areia. Ele sabia que a verdade não ajudaria a Mika, e a decisão de Najak foi acertada. O vampiro estava se aproximando deles a cada dia. Independente de qual pacífico ele fingia que era enquanto fazia trabalhos voluntários, ele não podia sair dessa sem o sangue e o sacrifício de alguém. No entanto, mesmo que contasse tudo isso a Mika, nada mudaria. Só ela seria atormentada por dentro. Se isso faz Mika se sentir melhor, está tudo bem. Mas é irritante. Eu sei. E é irritante que ela acredite em tudo que você disse. Eu sei disso também. Enzi riu incrédulo, pasmo com a resposta descarada de Najak. Ele sentiu ciúme, inveja, amizade e carinho, e todas as emoções complicadas entre eles. Enzi, que achava difícil dizer qualquer coisa gentil, ainda era desajeitado como qualquer menino da sua idade. Ah, tudo bem. Chega disso. Eu queria perguntar. Havia um tom de aborrecimento em sua voz quando Enzi parou. Quem trouxe aquele idiota aqui? Quando Najak traçou para onde o dedo de Enzi estava apontando, ele viu alguém recostado em uma cadeira. Ele estava batendo o pé com os fones de ouvido nos ouvidos. Era Luca.